Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Dia 27 de janeiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus então ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todas os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma parábola famosíssima da Sagrada Escritura, que é a chamada parábola do semeador. E alguns elementos são fundamentais para compreender a profundidade da parábola e para compreender a razão pela qual Jesus conta esta parábola. Ele está pregando e nem todos acolhem a palavra do mesmo jeito. Como na missa dominical também, a igreja está repleta, mas nem todos saem dispostos a fazer mudanças substanciosas nas suas vidas. A palavra é pregada, mas ela é recebida de modo diferente. A palavra é eficaz, mas o coração, como terra, cada um tem um tipo de terra, não é? Um tipo de coração, e aí é que está a diferença. Porque o semeador é sempre bom, é Deus, não é? A semente é sempre boa, que é a palavra. O problema é a terra. Outra coisa importante sobre a terra é que nós, muitas vezes, em vários momentos da vida, estamos fazendo o papel de um tipo de terreno desse, outra hora de outro, outra hora de outro. Porque o estado emocional, os problemas em que estamos mergulhados, coisas familiares, problemas de trabalho, tudo isso influencia no modo como nós recebemos a palavra. Há dias em que a pessoa está tão para baixo, tão cansada, que ela não consegue sequer ler a palavra. E quando lê, não consegue meditar, porque ela está cansada, está travada. Ou está com tantos problemas que ela não consegue aderir ao Evangelho. Então, olhando o texto de hoje,
nós vamos meditar alguns passos importantes que foram ditos aqui. Veja bem, o semeador saiu a semear. O semeador é Cristo. Mas o semeador é também a igreja, que deve semear a boa nova, não é? Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram. Essa beira do caminho, não é? Essa palavra que cai à beira do caminho, são aqueles que escutam a palavra, disse Jesus na explicação, mas essa palavra é tirada por Satanás do coração deles com facilidade. Porque é gente muito superficial, gente muito desatenta, gente sem desejo de viver a palavra, não está ainda consciente do valor da palavra. São João Crisóstomo dizia que muitas vezes a palavra não dá frutos em nós porque nós não sabemos guardar a palavra. Se a palavra é um tesouro precioso, precisa ser guardado no cofre mais precioso que é o coração, dizia São João Crisóstomo. E quando nós ouvimos a palavra e vamos da missa para casa, misturamos a palavra de Deus com tantas coisas, com a fofoca sobre o vizinho, sobre a filha da vizinha, sobre problemas, não é? Às vezes até fofoca sobre o papa, sobre bispo, sobre padre. São tantas coisas que tomam o lugar da palavra de Deus, e quando nós chegamos em casa, alguém que não foi à missa pergunta: foi boa a missa? E o evangelho falava de quê? Não me lembro mais. Não me lembro mais, não me recordo mais, de jeito nenhum. Que vergonha, não é? Bom, porque se estamos ali ouvindo a palavra, devemos levá-la para casa como presente, fomos buscá-la, fomos nos comunicar com Deus. É como se Deus tivesse falado para nós, como um grande amigo, como pai, como irmão, e a gente não tivesse dado a atenção devida, não é? A devida atenção. Depois vem o segundo tipo de terreno, que é o terreno pedregoso. A semente brota logo, mas como a terra não tem profundidade, não tem raiz, então sai o sol e a semente é queimada. Porque são as pessoas que não têm profundidade, vivem de momento. Quero fazer isso, vou fazer. Depois já não quero mais isso, quero aquilo. Sem perseverança, sem profundidade. Gente que vive da aparência, da casca. Então é muito complicado. A semente não poderá frutificar nesse coração, porque é um coração frágil, não é? Pois bem, depois de ver essas duas experiências negativas, vem uma terceira. Caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Quem são esses espinhos, não é? Os espinhos são as preocupações, disse Jesus, com o mundo. A ilusão das riquezas. Tem tanta gente que tem ilusão, não é? Com relação aos bens. O apóstolo Paulo diz: pode possuir os bens que você puder possuir, isso não é pecado. Agora, desde que você possua, mas sem colocá-los no lugar de Deus e sem se fazer escravo dos seus bens. Não vou para a missa no domingo, porque todo domingo eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que abrir meu comércio no domingo. Eu só tenho domingo para varrer a casa, para passar pano, para limpar os móveis com óleo de peroba. Eu só tenho domingo. Então, não me sobra tempo. Vejam que esse é o exemplo, não é? É a pessoa que não tem tempo, ela se sente sufocada. Sufocada às vezes pela família, que não tem fé, e quando a pessoa chega em casa, ela recebe 1001 palavras de desânimo para não voltar mais na igreja, nem pintado de ouro. Então, quer dizer, são essas coisas, né, que acontecem na vida, no dia a dia. A ilusão da riqueza e os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. E aí o último passo, por fim, existem aqueles que recebem a palavra e ela frutifica, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Mas vejam que mesmo os que frutificam, os frutos não são iguais. Uns rendem 30, outros 60, outros 100. Quer dizer, mesmo aqueles que
tem um coração sadio, tem uma relação de amor sadia com Deus, mas cada um está no nível de fé. Portanto, não há como você medir ou mesurar. Você encontra na igreja centenas de pessoas. Como é que você vai medir quem está em tal nível ou em tal nível? Não dá para medir. Cada um, por isso que é uma experiência muito subjetiva a fé, né? Tem um aspecto muito subjetivo. Tem um aspecto objetivo que é justamente a fé como profissão de fé. Esse é objetivo, porque é a mesma profissão para todos. Mas há um aspecto subjetivo que é o meu relacionamento com Deus e o meu crescimento harmonioso de comunhão, de amizade com Deus. Isso é muito subjetivo. Então veja que mesmo os que dão frutos, não dão frutos do mesmo modo, na mesma proporção, porque esses frutos dependem de muitas coisas. Quais são, então, os ensinamentos que podemos guardar para hoje? São tantos, não é? Pedir a Deus a graça de um coração pronto para acolher a palavra. Tem um texto da Bíblia, o profeta Joel diz: rasgai o coração e não as vestes, para dizer que o coração é como terra. Evagrio Ponto, que tem também o monge Evagrio, tem um texto belíssimo sobre essa história dessa parábola de hoje. Porque ele diz o seguinte, que se a terra é o coração, primeira coisa, a terra precisa ser limpa. Você vai plantar numa terra, não pode plantar do jeito que está. Tem que remover toco, garrancho, pedra, tudo aquilo está atrapalhando, né? E às vezes tem que colocar até veneno, né? Os agricultores colocam veneno para matar algumas plantas que não podem estar ali, em hipótese nenhuma. Então, veneno para matar. Depois de tudo isso, vamos arar a terra, quer dizer, vamos rasgar a terra. Depois de rasgar a terra, vamos colocar a semente. Depois de colocar a semente, vamos aguá-la ou esperar a chuva, porque aí a chuva é a força do Espírito Santo, né, que faz produzir, né? Então não é simplesmente plantar, não é simplesmente dizer eu quero acolher a palavra de Deus. Há muitas pessoas que acolhem a palavra de Deus, mas ficam no meio do caminho, porque não tem maturidade para ir adiante. Há muitos que acolhem a palavra de Deus e querem viver numa radicalidade que não está nem na Bíblia, mas essa radicalidade não dura muito. Porque sem equilíbrio não se vive a palavra de Deus. É preciso ser correto, ser radical quanto se possa, mas com equilíbrio. Toda vez que nós entregamos o nosso coração ao histerismo, àquela religião feita de fantasias, que procura coisas miraculosas, espetáculos, todas as vezes que nós procuramos essas coisas da religião, nós vivemos uma fé muito frágil, não é? Ser cristão não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Não basta dizer Senhor, Senhor, como não basta só ir à missa, né? Há muitos cristãos fazendo vergonha ao Evangelho por aí, né? Há muita gente que se diz cristã, batizada, que vai à igreja por conveniência, que vai à igreja para ganhar ou fazer importância política, ou para ganhar espaço, ou para ter ali na igreja uma espécie de gueto eleitoral, ou isso ou aquilo. Então ir para a igreja de maneira muito livre, buscar ser essa terra boa, né? Essa terra boa, e saber que cada um é um tipo de terreno. A esposa e o marido não são iguais. Às vezes o marido é um touro bruto, né? É um touro Nelore que não aguenta ficar dentro da igreja, fica dando pulo, olhando para um lado e para o outro, doido para ir embora. Então não tem condição. Não sabe nada da fé, não tem desejo de conhecer, de se converter, não chora ouvindo a palavra, não se compadece ou não se sensibiliza com a palavra. E às vezes é a esposa também. O marido às vezes é muito religioso e a mulher na igreja ela não acha canto. Ela fica rodando a igreja todinha para lá e para cá, está sentada aqui no banco, daqui a pouco já está no outro. Mais tarde já está lá, você vai dar a comunhão, já encontra ela lá no outro canto,
porque ela não acha canto, porque a igreja não é. Ela não consegue entender que a igreja é a casa de Deus, é a casa dela também. Não se sente em casa na igreja, na verdade, né? Então veja que há muita coisa em nós que contradiz o Evangelho, né? E que precisamos trabalhar devagarinho isso e amadurecer o Evangelho dentro de nós, deixar que essa semente dê frutos. Bom, gente, já estamos passando um pouco da hora. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.